Você já deve ter ouvido falar sobre esquizofrenia, né? Mas nem sempre entendemos muito bem o que significa e o que acontece com o funcionamento psicológico da pessoa. Por isso eu tô aqui, para te explicar de uma forma simples o que é esse adoecimento. Você já me conhece? Eu me chamo Doralina, sou psicóloga do Espaço Viver e hoje eu tô aqui para te ajudar a entender a esquizofrenia. Você já deve ter ouvido que a pessoa que perde o controle da razão sobre a existência, como se já não soubesse mais quem é ou para onde vai, é chamada de louca, né? Essa sensação de perda de controle é assustadora, tanto para quem sente quanto para quem está perto. E historicamente consideramos a loucura como uma doença. E muitas vezes estamos nos referindo à esquizofrenia, e você vai entender melhor o porquê. A esquizofrenia está no rol dos adoecimentos psiquiátricos, que são condições de uma irregularidade na ordem psíquica, mental ou cognitiva e afetam a vida pessoal, profissional e social da pessoa. Quando a dificuldade mental é diagnosticada como esquizofrenia, os índices aumentam a ponto de ser considerada como um dos principais transtornos mentais humanos. Os dados da OMS, em 2018, indicam que existem 23 milhões de pessoas com esquizofrenia no mundo. E desses 23 milhões, 1% tem a idade entre 15 e 35 anos e 2 milhões de pessoas são brasileiras. Tá, mas o que é então a esquizofrenia? A palavra esquizofrenia vem do grego e é dividida em duas partes. Esquizo, que significa cindir, dividir, e fren, que significa mente. Isso quer dizer que é um termo utilizado para denominar uma mente cindida, já que a pessoa se comporta como se as funções neurológicas estivessem desconectadas. Para você entender melhor, essa condição é geradora de muita bagunça mental e de dificuldade de processar tudo o que acontece na realidade com clareza e objetividade. É quase impossível de agir e sentir de uma forma saudável. Essas bagunças mentais podem ser percebidas através do que chamamos de sintomas. E conhecer eles nos ajuda a conviver e entender melhor com a pessoa com esquizofrenia. E eu vou te falar os principais agora. Existem aquelas características em que a pessoa parece ativa internamente, como se produzisse uma realidade paralela dentro de si mesma, a ponto de transformar em uma verdade que nenhum argumento lógico pode quebrar. E se a gente insistir, podemos ser percebidos como inimigos. E sabe por quê? Porque o raciocínio lógico mais comum é o persecutório, também chamado como paranoia. Esse tipo de raciocínio lógico, conhecido como uma forma de delírio, faz com que a pessoa tenha a impressão de que os outros estejam armando contra ela. E muitas vezes começa com pessoas muito próximas, inclusive até importantes afetivamente, como familiares, pessoas do trabalho e amigos. E também existem outros tipos de delírios, né? Não só os persecutórios, mas o de grandeza, de ciúmes, de erotismo, de hipocondria, religiosos e de identidade. Agora a gente vai entender outro sintoma possível. A pessoa pode ter sensações das mais diversas no mundo dos sentidos, como visuais, auditivas, táteis, em que as causas na realidade não existem. Essas sensações são chamadas de alucinações. Por exemplo, a pessoa com esquizofrenia pode estar com você escutando algo que você não está escutando, ou ainda vendo algo que você não esteja vendo, e até sentindo na pele algo que não é provocado por nada externo. Essas percepções são as alucinações. Por isso, muitas vezes você pode não entender os comportamentos agitados ou os discursos sem sentido da pessoa, porque podem estar desconexos da realidade. E nesses casos, as sensações da pessoa não têm a ver com você, mas com o que ela está pensando e sentindo, que muitas vezes você não vai ter acesso, porque não vai perceber como ela está percebendo. Ainda existem as características mais difíceis de serem notadas e cuidadas, mas que aparecem até mesmo antes desses comportamentos ativos que a gente estava descrevendo agora. Por exemplo, a falta de vontade de realizar qualquer desejo, de cumprir tarefas e compromissos, de estar nas suas relações ou ainda de cuidar de si mesmo. Esses sintomas são chamados de negativos, porque deixam a pessoa com pouca ação na vida diária e vão tornando a sua rotina incapacitante. Imagina, não ter vontade de levantar da cama de manhã, de tomar banho, de se arrumar, de se relacionar com as pessoas. Chega a faltar o emprego para ficar em casa vendo TV, por exemplo. Esses sintomas podem ser tão paralisantes a ponto de deixar a pessoa em um estado catatônico, ou seja, sem movimento e com uma rigidez muscular. A pessoa deixa de se comunicar de qualquer forma com o externo.
Antes de continuar, me conta, esse vídeo já está fazendo sentido para entender algumas dúvidas suas? Se sim, já deixa o seu like, comente contando se esse assunto é importante para ti, para fazermos mais conteúdo sobre ele. Bom, depois de toda essa descrição que fizemos, imagino que já fique um pouco mais fácil de entender como é viver com a sensação de que quase ninguém vai te entender. Porque viver com essas sensações e pensamentos não é nada fácil. E mais difícil ainda é conseguir se explicar para alguém. E pessoas com esquizofrenia têm uma sensibilidade aguçada e sentem quando alguém realmente tem um desejo de se relacionar e interagir com o seu jeito de ser, mesmo sendo bagunçado. Nós, enquanto profissionais de saúde mental, queremos ultrapassar as barreiras relacionais e lutar com a redução de uma pessoa humana a um conceito psicopatológico, né, a um adoecimento. Então, se por um lado sabemos que algumas vivências mentais são muito difíceis de serem compreendidas, por outro lado, precisamos reconhecer que um diagnóstico, dependendo do que fizermos com ele, pode ser mais um problema do que uma solução, né, para as pessoas com dificuldades mentais. Então, você já pensou sobre isso? Quer ver? Já se passaram mais de 30 anos do dia em que iniciamos a luta antimanicomial. Essa luta existe para que pessoas com transtornos mentais graves, por exemplo, esquizofrenia, parem de correr risco de serem excluídas da sociedade e ficarem trancafiadas a 7 chaves para o resto das suas vidas em manicômios, que são estabelecimentos criados para encarcerar as pessoas consideradas loucas, né? E ainda pouco se discute, porque pouco se sabe, mas é por isso que é tão importante pensarmos agora como é estar com uma pessoa com esquizofrenia. Bom, para conviver é preciso estar disposto a entrar em um mundo completamente desconhecido e sem uma conexão com uma realidade concreta, que você não pode verificar, né? Sem precisar concordar ou fazer a pessoa mudar de opinião. Isso faz com que diminua a pressão externa para a pessoa que está sofrendo com toda essa desorganização que ela sente. E a diminuição da pressão externa diminui progressivamente para que a pessoa possa se reorganizar no seu máximo. O segredo para estar com uma pessoa com esquizofrenia é esse. Estar do lado dela e ter interesse em descobrir como ela faz o seu caminho mental e o que sente. Só isso já é um grande presente para esse mundo interno solitário que ela vive. Compreender que o que ela sente é um disparo orgânico de uma doença permite perceber os sintomas que dizem muito sobre como ela sente a vida. Por meio da conexão de pessoa para pessoa, conseguimos comunicar e desenvolver uma confiança mútua, mesmo diante de tantas percepções diferentes. Conhecer, conviver e ter um jeito desorganizado e bagunçado de estar no mundo é difícil para qualquer um. Então, se você é a pessoa que sente algumas dessas características que conversamos, pode estar precisando de uma ajuda, busque ajuda médica e considere começar um processo de psicoterapia. Se você é um familiar ou se relaciona com uma pessoa que você acredita que esteja apresentando algumas dessas características, você pode receber orientações sobre tudo isso em uma consulta psicológica. Então, se quiser falar com uma pessoa da nossa equipe, você encontra um link de acesso do WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Eu espero que essas reflexões tenham ampliado a sua compreensão sobre esse assunto. Beijos e até o próximo vídeo.